Eu quero meditar com os irmãos no salmo que lemos na leitura oficial, salmo de número 32. Salmo 32. Nós vamos fazer mais uma leitura. Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. É um salmo maravilhoso. Esse salmo e o salmo 103, quando o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de bondade e misericórdia. Então este salmo, ele tem um paralelo com o Salmo 103, porque ele está ressaltando o perdão do Senhor, né? Ele diz: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Deus apaga. Deus não se lembra mais. Os salmos, a palavra salmo, né, o nome salmo no hebraico tem o sentido de louvar, de cantar. E isto tem, este louvar e este cantar, ele é fruto de um coração primeiramente grato a Deus, de um coração alegre pela presença de Deus, por aquilo que Deus tem feito, e de um coração que tem esperança. Então nós vamos ver em vários dos salmos que nós lemos na Bíblia, o salmista está falando dessas três coisas. Ele está falando da gratidão que ele tem a Deus, ele está demonstrando a gratidão que ele tem a Deus por livramentos, gratidão pela presença de Deus, gratidão pelo perdão dos seus pecados, gratidão a Deus por todas as sortes de bênçãos que Deus graciosamente derrama sobre os seus filhos. Nós vamos ver os salmos
que eles falam muito de alegria, de se alegrar. Né? Alegre-se no Senhor. Né? Tanto os salmistas, eles louvam alegres, né? E falam da alegria dos seus corações, como eles também convidam os outros para também louvarem ao Senhor com alegria, para se regozijarem no Senhor, para se alegrarem no Senhor. E nós vemos também nos Salmos cânticos de esperança, esperanças nos momentos de dificuldades, esperança nas aflições, esperança na perseguição dos inimigos, quando os inimigos estão, os adversários, os inimigos estão perseguindo. Fala de esperança no livramento do Senhor, esperança em aguardar o livramento do Senhor, a presença do Senhor. Então, os salmos são cânticos que no sentido da palavra louvar a Deus, parte de um coração que verdadeiramente confia no Senhor. O louvor, o cântico, ele só faz realmente sentido se o homem, e quando eu digo homem ou mulher, eu me refiro à pessoa humana, se o homem está louvando e adorando a um Deus que ele confia, que realmente ele depositou em Deus a sua confiança. Veja que a acusação que Jesus Cristo faz contra os fariseus era justamente porque eles louvavam a Deus simplesmente com os lábios, com a sua boca, mas o seu coração estava longe de Deus, porque as pessoas podem cantar, louvar, mas o coração está longe do Senhor. Mas aqui nos Salmos que nós vemos crentes sinceros, crentes verdadeiros, que estão orando a um Deus que eles confiam nele. Confiam nele como o provedor, confiam nele como ajudador, como socorro, como refúgio, como refrigério, como esperança. Confiam nele e têm nele um coração grato para com Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Então, louvar ao Senhor. Esses salmos estão falando de um louvor a Deus, de um louvor por homens que confiam no Senhor, que tem nele esperança. Agora, olha como o Salmo 32, ele começa dizendo: feliz ou bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele diz: bem-aventurado é o homem cujos os pecados são cobertos, cuja transgressão é perdoada. Aqui, irmãos, há uma verdade muito gloriosa aqui, nesse verso. Há tanto significado nisso. Porque se o homem, ele não tem consciência dos seus pecados, se ele não tem convicção de pecados, ele não tem nem motivos para se sentir feliz porque é perdoado. Porque, afinal de contas, ele nem se sente um pecador. Ele nem reconhece que é um pecador. Ele nem sabe que é. Ou se sabe, porque não é difícil para as pessoas admitirem que realmente falham, que realmente pecam. Difícil é as pessoas admitirem que os seus pecados são uma ofensa grave contra Deus e que era justo que Deus as lançasse no inferno por causa disso. Isto é difícil. Então, ele está dizendo aqui: bem-aventurado é o homem cujos pecados são cobertos, cuja transgressão é perdoada. Ou seja, está falando de um crente, está falando de um crente aqui, está falando de mim, de você que crê realmente nesse Deus. Isso tem significado para alguém que sabe que Deus é um Deus
santo e justo. Que Ele é um Deus santo e justo. Isto fala de alguém que sabe que as culpas e os pecados, os seus pecados, deveriam e merecem receber de Deus a justa retribuição. Fala de alguém que tem consciência de pecados. Fala de alguém que reconhece que é um pecador, que reconhece que é falho, mas também de alguém que sabe que Deus perdoa os seus pecados. Quando confessados, quando nós nos arrependemos, Ele perdoa os nossos pecados. E nós podemos nos alegrar nisso. Nós podemos nos regozijar nisso. E Davi não conhecia o mistério do perdão de Deus como nós conhecemos. Ele vivia sobre a lei. Ele vivia sobre a lei. Ele estava sob a lei, debaixo da lei de Moisés. Ele estava vivendo sob a lei e debaixo da lei. O que ele tinha, o conhecimento é de que cordeiros, bodes, não poderiam pagar e cobrir a multidão de pecados. No Salmo 55, quando ele é o salmo que ele confessa, é um salmo de confissão de pecados, não é? Ele conta, ele fala, ele confessa o seu pecado. Ele diz: se eu pudesse, se fosse o bastante para ti, eu te ofereceria 1000 sacrifícios. Eu te ofereceria uma multidão de sacrifícios de cordeiros e de animais. Se eu soubesse que isso satisfaria a ti, mas o que o Senhor deseja é um coração quebrantado. O que o Senhor deseja, o que o Senhor ama é um coração sincero. Quem revelou isso para ele? O Espírito de Deus é que revelou isso para ele. Nós vemos isso em Cristo, nós vemos isso perfeitamente em Cristo, porque ele tinha consciência de que o sacrifício de animais, de bodes, de cordeiros, não poderiam cobrir os seus pecados, mas ele confiava que, de alguma maneira, de alguma forma, Deus era misericordioso. Ele diz no Salmo 103, o Senhor não retribuiu as nossas ofensas conforme os nossos pecados. Ele não retribuiu, Ele não retribui, Ele não paga, porque se Ele fizesse isso, todos nós seríamos consumidos. E nós que estamos na plenitude da graça, nós podemos e sabemos como é que o Senhor perdoa os nossos pecados, como é que Ele cobre as nossas transgressões, como é que Ele apaga as nossas transgressões. É através do sangue de Cristo, seu Filho, que verteu na cruz. Para isso, é por isso que estamos aqui nesta noite, é por isso que celebramos a ceia do Senhor. Todos os meses nós estamos aqui bebendo do sangue de Cristo e comendo da sua carne, relembrando e memoriando que Ele apaga, Ele perdoa as nossas transgressões. E quão felizes são aqueles em que Deus faz isso, porque não são todos, não são todos. Ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. Feliz é o homem em quem o Senhor não imputa a maldade. Veja, ele está dizendo, essa afirmação é uma afirmação muito doutrinária. Muito doutrinária. Porque ele está dizendo que
não é que não existe homem sem maldade. Não existe um homem sobre a terra sem maldade. Que não tenha maldade. Que não tenha maldade no seu coração. Então, não existe uma espécie de homem no mundo que não tenha maldade. Não tem. De modo que todos, essa é a condição de todos os homens. Agora, o homem feliz, o homem bem-aventurado, é aquele em que Deus não imputa a maldade, em que Deus não cobra a maldade do seu coração, que Deus perdoa a maldade do seu coração. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum lugar que diga que os homens não têm maldade no seu coração. Você vai ler a Bíblia, e a Bíblia, do começo ao fim, ela está trazendo essa informação para nós. Em Romanos, no capítulo 3, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo está repetindo em Romanos capítulo 3, o Salmo 14 e o Salmo 53. Quando o salmista diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. E que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Agora, quando a Bíblia diz que todos pecaram, exceto um. Quando a Bíblia diz que todos os homens pecaram, exceto um, que foi Cristo, em quem nunca se viu engano na sua boca, em que ele nunca pecou. É por isso que ele é a nossa justiça diante de Deus, porque ele é o homem, o único que pisou nessa terra, que viveu nesta terra, que nunca pecou, que nunca falhou. Então, para nós, a misericórdia de Deus e a felicidade que nós temos, a bem-aventurança que nós temos, é sermos homens a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Agora, entenda aqui o que o salmista está dizendo, quando ele diz que o espírito, que não há engano no seu espírito, não é que não há engano em nós, porque Jeremias, no capítulo 17 do profeta Jeremias, ele diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E quem pode esquadrinhar, quem pode entender o coração dos homens? Quando o salmista está dizendo que no seu espírito, no seu coração não há engano, ele está querendo dizer que não há falsidade. Ou seja, que há uma sinceridade no seu coração. Este homem que Deus não imputa pecados, porque nós poderíamos pensar, bom, se Deus não imputa pecado, se todos os homens são maus, pecadores, e há maldade no coração de todos os homens, e Deus não imputa, esse tipo de homem deve ser o homem mais arrogante da terra, né? Porque e aquele que se sente mais à vontade para poder fazer o que é errado. Não. Muito pelo contrário. Quando ele diz que não há engano, que não há falsidade, há uma sinceridade no coração desse homem. Ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que ele é mau. E ele se arrepende disso. E ele conhece a si mesmo. Ele não é alguém que está enganando a si mesmo. Ele não é alguém que está mentindo para si mesmo. Ele não é alguém que pensa que é alguma coisa que ele não é. Paulo disse: se alguém pensa ser alguma coisa e não sendo nada, engana-se a si mesmo. Este não é o coração daquele que teme realmente ao Senhor. Não há falsidade, não há engano, há sinceridade. Ele não tenta esconder de Deus os seus pecados. Ele não tenta fugir
da presença do Senhor. E ainda que ele tente fazer isso, isso não vai demorar muito, como nós lemos aqui mais adiante. Ele não vai demorar nessa condição, ele não vai permanecer nessa condição por muito tempo. Ele diz, porque aquele que é santo, aquele que crê no Senhor, ele vai orar a Deus em tempo de poder achá-lo, ele vai se arrepender antes que seja tarde demais. Veja como a verdade da palavra de Deus, ela está numa justa posição, ela se encaixa perfeitamente. Isso está relatado para nós no versículo 3, quando ele diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ele está dizendo, enquanto eu não confessei, enquanto eu tentei esconder o meu pecado, eu fiquei cansado. Isso era um fardo para mim, não confessar os meus pecados. Veja, este é um coração de alguém que teme a Deus. Por isso que aquele que teme a Deus, ele não é arrogante, mesmo que ele sabe que o Senhor perdoa os seus pecados. Por quê? Porque o pecado para ele é um peso, é um fardo. Ele cansa com o pecado, ele chora, ele sabe que aquilo ofende a Deus, ele sabe que aquilo é uma ofensa contra Cristo, que morreu na cruz justamente para pagar essa culpa do pecado. É por isso que o homem que realmente teme a Deus, ele não consegue viver uma vida de pecados, porque o pecado pesa, cansa, não é o que ele deseja, não é onde que ele quer estar, e ao mesmo tempo em que ele sabe disso, ele sabe também que é só em Deus, e é só no perdão de Deus, que há alívio para o seu pesar. Sabe por que nós não estamos lá no mundo agora? Sabe por que você e eu estamos aqui? Porque o pecado pesou. Porque o pecado é um fardo pesado. Porque pesou sobre nós. Porque se o pecado não fosse assim, nenhum de nós estávamos aqui, não nos lembraríamos de Deus. Mas como o pecado é um fel que amarga, como o pecado é uma coisa pesada, é um fardo pesado para aqueles que receberam de Deus um novo coração, foram regenerados, é por isso que nós não conseguimos ficar longe da presença do Senhor. Ele diz, enquanto eu me calei, isso me pesava sobre mim, eu chorava, eu gemia. Ele diz, de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. É por isso que nós não estamos no pecado, lá no mundo agora. Não é porque nós somos os tais, não é porque nós conseguimos e os outros não conseguem, é porque a mão de Deus pesou, ela pesa para o nosso bem, aleluia. É por isso que as coisas deram errado lá, é por isso que os nossos planos não saíram como nós queríamos, é por isso que nós planejamos coisas que nos manteria longe de Deus, e Deus foi lá e pesou, e Deus foi lá e fechou a porta, e Deus fez com que não desse certo, porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele nos ama. Porque se não fosse assim, se os nossos intentos tivessem dado certo, não nos lembraríamos dele. Por isso que o mérito é todo dele, porque se não fosse por ele, não estaríamos aqui na sua presença. Então ele diz, enquanto eu não confessei o meu pecado, a tua mão
pesava sobre mim, tu me castigava. A desobediência, ela custa para nós. A desobediência, ela custa. Porque traz o pecado, e porque Deus nos ama e cuida de nós. Quando nós desobedecemos a Ele, a mão dele pesa sobre nós. Sentimos a ausência da comunhão do seu Espírito, ficamos pesarosos. O seu Espírito que nos sustentava, o seu Espírito que mantinham os males espirituais e do pecado afastado de nós, é como se o Espírito Santo se ausentasse um pouco, retesse um pouco a sua graça e a sua virtude em nós, por causa dos nossos pecados. Então ele pesava sobre nós. Não é? A Bíblia diz que quando Sansão pecou e desobedeceu a Deus e confessou o segredo da sua força, da sua virtude, do Espírito para Dalila, e os seus cabelos foram cortados, que era um juramento, porque ele era nazireu. A Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele. E o mesmo é dito acerca de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia também diz que o Espírito do Senhor se retirou dele, e um espírito maligno também da parte do Senhor o atormentava. Só que a expressão no hebraico, que para nós é traduzida no português, tanto para Saul como para Salomão, como se retirou, lá no hebraico não é a mesma coisa. Quando se refere a Sansão, o termo, a expressão, significa uma outra coisa. Significa que o espírito, como se o espírito sacudisse. Não era que o espírito se retirava totalmente, é como se o espírito se sacudisse, se balançasse, se sacudisse para se separar. Já com Saul, a expressão no hebraico significa realmente se ausentar totalmente. E há uma coisa que é dita acerca de Saul que não é dita acerca de Salomão, de Sansão. No caso de Saul, a Bíblia diz que o espírito se retira e um espírito maligno o atormentava. O que não é dito com relação a Sansão. O que nos dá a entender que no caso de Sansão, o Espírito Santo de Deus, ele não se ausentou totalmente de Sansão. E quando ele, arrependido, clama ao Senhor e pede a Deus que lhe dê força e que lhe permitisse vingar-se dos seus inimigos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, a Bíblia não diz que o Espírito Santo de Deus voltou a ele, mas a Bíblia diz que as forças voltaram. E as forças só poderiam ter voltado pela ação do Espírito de Deus. Então ele abraçou aquelas colunas e ele derrubou toda aquela casa de Baal, todo aquele templo sobre a cabeça dos filisteus. Então o que nós vemos é que o Espírito Santo de Deus, para aqueles que são escolhidos dele, quando nós pecamos, ele afasta, ele retém os seus efeitos. Mas ele não nos abandona totalmente. Ele não nos deixa. Ele não se ausenta totalmente de nós. E nesse sacudir do Espírito, usando aqui a expressão lá do hebraico, nós sentimos a ausência dos seus efeitos gloriosos na sua vida. Isto é a mão de Deus pesando sobre nós. Nos castigando por causa do pecado, nos fazendo sentir com que as trevas novamente dominem os nossos corações, que elas se apoderem de nós. Mas quando nós confessamos
os nossos pecados a Deus, o que não fez Saul. Quando nós confessamos os nossos pecados, admitimos a nossa culpa, confessamos a nossa maldade, com um coração sincero, e dizemos para Deus: Senhor, perdoe a maldade do meu coração, perdoe, pois eu fiz isso, eu falei, eu pensei, eu senti, eu disse, Senhor, eu estava seguindo, eu tentei seguir neste caminho, mas eu me arrependo diante de Ti. Aqui estou eu, Senhor, tem misericórdia de mim. E no Salmo 32 é dito para nós: Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tu perdoaste. Nós confessamos e sentimos e sabemos que somos perdoados. Nós sabemos que somos perdoados. Porque aquele que o Espírito Santo de Deus realmente habita nele, ele sabe muito bem o que é estar no pleno gozo da comunhão do Espírito. E ele sabe também como é quando o pecado está ali. Ele sabe quando Deus está castigando ele. Esse castigo de Deus não é um castigo com as coisas dando errado, simplesmente, sabe? No sentido de as coisas começaram a dar errado porque eu pequei, eu falhei, e agora está tudo dando errado na minha vida. Não, ele sente esse pesar na sua alma. É na sua alma. É no seu coração, é no interior da sua alma. Ele sabe o que é estar desfrutando da comunhão do Senhor. E o que não. Ele percebe. Ele sabe o que era ser uma velha criatura e o que é ser uma nova criatura. Ele sabe o que é nascer da água e do Espírito de Deus e desfrutar do gozo, da alegria de ter nascido de novo da água e do Espírito, de ter sido vivificado, de ter sido ressuscitado dos mortos, de ter sido liberto da escravidão, do pecado, da culpa, do medo. Verso 6: Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, elas não chegarão. Ele sempre vai se arrepender a tempo. Ele sempre vai orar a Deus antes que seja tarde demais. Ele vai sempre se arrepender dos seus pecados antes que seja tarde. Verso de número 6, é o que ele está dizendo. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e confessará o seu pecado. Todos os que são fiéis a Deus, eles vão orar. Eles devem orar, confessando a Deus os seus pecados e se arrependendo. E assim, quando os sofrimentos vierem, a sua alma não será coberta totalmente de sofrimento, de angústia e de desesperança. Ele nunca perde a esperança, ele nunca perde a fé e ele nunca perde a esperança. E aí então ele começa a lembrar de quem Deus é para ele. O verso 7 ele diz: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Só pode encontrar refúgio, só encontra refúgio assim, esconderijo assim no Senhor.
aquele que se arrepende sinceramente dos seus pecados, aquele que abandona o caminho mau, aquele que não persiste no erro de permanecer longe, desobediente, negligente, descuidado, afastado de Deus. Não, ele ora. Os santos do Senhor oram. Os discípulos, quando andaram com Jesus, eles perguntaram: Senhor, como que nós devemos orar? Como que nós devemos? Ensina-nos, Senhor, a orar. Por quê? Porque eles viram que Jesus orava e orava muito. Eles diziam: Senhor, como é que se deve orar? Como é que se deve orar a Deus? Os santos, os retos, os que confiam no Senhor, eles vão orar, eles vão buscar a face do Senhor. Porque ele sabe que Deus é o seu esconderijo, que Deus é o seu lugar seguro, que Deus é o lugar da sua salvação. Não é um lugar físico na terra, não é um lugar aqui ou ali na terra. É um lugar na presença do Senhor, em que as nossas almas, que os nossos corações, as nossas mentes descansam no seu cuidado, na sua proteção, na confiança de quem Deus é. Que tenha Deus como o maior bem, como o maior tesouro. Que a presença do Senhor, o seu perdão, é motivo de fazer com que a sua alma regozije-se e descanse. É liberto. Aqui no versículo 8, há uma mudança de locução aqui, né? De quem está falando aqui. A gente vê claramente que é como se o salmista estivesse orando a Deus e agora Deus responde a oração. Não é? Há uma mudança aqui da pessoa que está falando aqui no caso, quero dizer. Vê que no verso 7 ele diz: Tu és o lugar em que me escondo. No versículo 8 é dito para nós: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso aqui é Deus falando. Porque não podemos presumir que ele estivesse dizendo isso para Deus. Por óbvio que é Deus agora falando com ele. Veja que coisa maravilhosa. Quando nós oramos a Deus, ele fala conosco. Ele fala conosco através da sua palavra, lá no nosso íntimo, no nosso coração. Não é que nós vamos ouvir a voz de Deus nos nossos ouvidos, como se Deus estivesse falando aqui nos nossos ouvidos. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele traz à memória a palavra de Deus, a resposta das nossas orações por meio da palavra de Deus. Ele fala assim, o Espírito de Deus é Espírito de profecia, a palavra é Espírito de profecia, e ela fala assim conosco. Nós sentimos esse falar, essa mensagem que vem à nossa mente, isto é o Espírito de Deus falando aos nossos corações. E aqui você vê que está no momento de oração. Veja a importância de orar. Sabe por que ouvimos pouco a Deus? Porque falamos pouco com Ele. Temos orado pouco. Temos meditado pouco em sua palavra. Estamos ocupados com muitas coisas, distraídos com muitas coisas. Enchemos as nossas mentes de mensagens audiovisuais, né? Que é o que os smartphones fazem hoje conosco. Enche as nossas mentes de informações em poucos minutos. Os vídeos que a gente mais vê são os de 5 minutos, de 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos. São os vídeos que a gente mais vê. E um após o outro. É o famoso feed.
E vai rolando feed, rolando feed, rolando feed, e enchendo a mente de imagens e de informação. A mente fica tão cheia que não tem espaço para meditar nas coisas de Deus, nem para orar. Ficamos cheios de ansiedades, ficamos cheios de mensagens e preocupações outras na nossa mente, e nos esquecemos de orar, e por isso não ouvimos Deus falar, e por isso achamos que Deus não fala mais. Mas Ele fala. Ele fala sim. Ele fala através da sua palavra. Ele fala nas nossas mentes. E Ele fala na boca dos seus servos também. Para que nós possamos ter esperança no Senhor. E olha o que Ele diz aqui: eu vou te instruir, eu vou te ensinar. Eu vou te instruir o meu caminho, eu vou te ensinar o meu caminho, e eu vou te guiar com os meus olhos. Nós cantamos louvores que diz: Jesus expulsa a tristeza, Jesus tira a ansiedade, Jesus tira a culpa. Como isso acontece? Nós cantamos: o nome de Jesus é poderoso. Como isso acontece? É só dizendo o nome de Jesus é poderoso? Não. Nós precisamos perceber e entender tudo o que este nome significa. É assim que o medo, a tristeza, a culpa vão embora. É o que ele está fazendo nesse salmo. Ele está dizendo: bem-aventurado, feliz é o homem cujos pecados são perdoados, cujas transgressões, cuja maldade é perdoada, que Deus não imputa. Você precisa saber tudo que Cristo é, tudo que Cristo fez, a sua obra, para que você possa então, o teu coração possa descansar nesta verdade. Essas verdades têm que estar nas nossas mentes, para que quando os sentimentos de culpa, os pensamentos de culpa, de medo, de tristeza, tentarem se apoderar dos nossos corações, nós tenhamos o escudo para se defender, que é a verdade de quem Cristo é para nós. É trazer à memória aquilo que traz esperança, que traz força, que nos renova, que nos alegra, que não permite que o diabo domine, que o pecado domine as nossas mentes. Quando nós estamos, alguém que está no meio de uma cortina enorme de fumaça, se ele não tiver oxigênio, rapidamente, em pouco tempo, ele morre. Ele morre. Eu me lembro de um incêndio há uns anos atrás que ocorreu em Portugal. Eu não sei se os irmãos se recordam disso. Foram quilômetros e quilômetros de queimada. E as pessoas tentando sair com seus carros para fugir do incêndio, das queimadas, morreram nas estradas asfixiados, porque não tinham oxigênio para respirar. Um bombeiro, quando ele vai entrar dentro de um prédio em chamas, pegando fogo, ele vai com um cilindro de oxigênio para ele poder entrar dentro, porque senão ele morre asfixiado na fumaça. Então, o pecado, as tentações, as seduções, há momentos em nossa vida que elas são tão grandes que elas parecem como uma fumaça que toma conta do céu e da terra dos nossos corações. Parece que vamos sucumbir diante de tantos pensamentos e desejos. O oxigênio que nos tira dessa cortina de fumaça, meus queridos, dessa nuvem de fumaça, é quem Cristo é para nós.
É a esperança que temos em Cristo. Ele é o oxigênio. Por quê? Porque nele nós sabemos, temos perdão dos nossos pecados. Nele nós sabemos, temos libertação dos nossos pecados. Nele nós sabemos, recebemos virtude, recebemos alimento, força espiritual, oxigênio para suportar, para resistir e perseverar e atravessar essa nuvem de fumaça e podemos respirar de novo o ar da santidade, da libertação, da santificação de Deus em nossas vidas. Mas não podemos ser negligentes. Ele diz: instruir-te-ei. Aqui também está uma repreensão, uma dura repreensão. É Deus dizendo para ele: não seja como uma mula. Ei, eu estou falando com você. Eu estou te ensinando. Eu estou te instruindo. Não seja nécio. Não seja como uma mula, um cavalo, como um animal que precisa de cabresto. Você vê, ele chegou diante de Deus em oração. Ele lembrou do perdão de Deus, ele lembrou das suas maldades, mas não saiu sem repreensão, porque Deus nos repreende sim. Você vai continuar? Estou falando com você, você vai continuar? Você não vai parar com isso? Até quando? Não seja como um animal, não seja como uma mula. Os antigos que usavam essa expressão, não é? É ignorante igual uma mula, não é? Você vê de onde que eles tiram essas coisas? É daqui também, ó, da Bíblia. Porque às vezes é assim que nós estamos nos comportando, sim ou não? Sejamos honestos, sejamos sinceros. E não adianta ficar pedindo um sinal. Ah, Senhor, dá um sinal, fala comigo. Senhor, mostra. Eu estou falando. Estou te instruindo, estou te ensinando qual é o caminho. Não sejas tolo. Não sejas como uma mula, como um animal que eu preciso pôr um cabresto em você e puxar você com freio. Se arrepende desse caminho, deixa, volte-se para mim, volte-se para o seu Criador. E ele diz, versículo 10, caminhando para o fim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Os ímpios têm muitas dores, os ímpios têm dores sem fim. As dores dos ímpios não vão terminar, elas não terminam. Mas aquele que teme ao Senhor, ele estará coberto de misericórdia. Mesmo quando Deus nos repreende, ele faz isso pela sua misericórdia. Ele fala conosco pela sua misericórdia. A sua misericórdia nos cerca. Aleluia. A sua misericórdia nos cerca. Ele não nos deixa tropeçar e cair fatalmente. Não. Ele impede. Ele nos cerca para que nós possamos ser preservados. No versículo 11, aí novamente é ele falando, o salmista falando: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aqui é uma coisa maravilhosa, querido. É somente o justo que se alegra com um Deus que perdoa os seus pecados, com as suas transgressões. É só o justo. Repito, é só o justo. É só o santo, o eleito que se alegra com isto. Porque se alegrar porque Deus abriu uma porta grande de emprego, o ímpio também se alegra, meu amigo, com isso.
Ele se alegra também, porque a porta abriu lá na multinacional, ele fica feliz também. Ele se alegra com isso. Porque casou, porque tem filhos, porque teve uma promoção, porque os seus negócios estão indo bem. O ímpio também se alegra com isso. Não que o justo não deva se alegrar com essas coisas quando Deus dá. Não é isso, não é pecado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o ímpio também se alegra. E até diz que foi Deus que deu. Tem alguns que vão dizer ainda, é Deus que me deu. Deus que abriu a porta. Deus que abençoou. É por isso que esses louvores que são cantados muito na nossa geração, você ouve tocar em todo lugar. Todo lugar toca. As pessoas ouvem, que nem vão à igreja, nem servem a Deus e gostam. Agora, se alegrar, porque os seus pecados foram perdoados. Oh, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isto vale 1000 glórias. Você devia dar 1000 glórias com isso. Se alegrar, porque Ele perdoa as nossas transgressões. Porque Ele se compadece de nós, que Ele livra os nossos pés da perdição e da ruína. Somente os justos, os que têm fé, os que creem, é que se alegram com isso, que regozijam, que entram na presença do Senhor e diz: nos alegremos no Senhor, nos alegremos, porque Ele perdoa as nossas transgressões, Ele nos instrui, Ele nos ensina no caminho que devemos andar, Ele nos repreende, aleluia, Ele nos ama, nos alegremos nele, cantemos louvores a Ele, nos regozijemos do Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.